Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Pierrotti Advocacia. Se você está chegando aqui agora, não acompanhou nenhuma transmissão nossa, permita-me fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Rubens Pierrotti Júnior, sou advogado, sócio fundador da Pierrotti Advocacia. Acabei criando esse canal para sanar dúvidas recorrentes que chegavam ao escritório. A Pierrotti Advocacia é especializada no direito de família, no direito das sucessões e principalmente no planejamento patrimonial da família. Hoje estamos trazendo aí um tema que gera bastante dúvidas entre os clientes do escritório sobre holding familiar, 5 mitos e 5 verdades. Então, eu acabei selecionando, né, as 5 frases que eu acabo mais ouvindo sobre holding familiar, trazendo para vocês, para a gente esclarecer se é mito ou verdade, né? Com a ajuda da nossa lupa, o nosso detetive, né? De uma maneira aqui mais lúdica, o nosso detetive aí da Pierrotti Advocacia, tá? Lembrando aí que a gente já fez um vídeo aqui no nosso canal da Pierrotti Advocacia falando sobre holding familiar. Holding familiar, noções básicas, o que não é holding, o que é, 3 vantagens, como saber se a holding serve para a minha família. Meu advogado contador me disse para não fazer holding agora, como contratar um profissional para implementar a minha holding. Então, se você não assistiu, também pode ir lá ver este vídeo aqui no nosso canal. Mais um lembrete das mídias sociais da Pierrotti Advocacia. Então, a Pierrotti Advocacia está presente lá no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, além aqui deste canal no YouTube. Então, se você ali, né, quiser acompanhar posts com informações semanais que nós colocamos sobre esses assuntos de direito de família, sucessões, de planejamento patrimônio e sucessório, você também pode nos seguir na mídia social aí no sua preferida, tá certo? Essas mídias aí, nas 2 últimas semanas, nós publicamos uma série, justamente essa série Holding Familiar, 5 mitos e 5 verdades, né? Então, foi uma série aí com 10 posts, né? 5 por semana. E hoje, então, a gente está trazendo aí essa informação de maneira condensada. Lá no nosso blog, eu subi também um artigo sobre esse mesmo assunto. Então, você que gosta de ler, tá lá, dá uma olhadinha lá na pierrotti.adv.br. Vou usar aqui minha tela auxiliar aqui do lado para mostrar com o mouse. Então, o pierrotti.adv.br, você encontra lá uma aba que eu estou mostrando aí com o mouse, que é do blog. Clicando lá no blog, esse artigo que é o último que eu subi, está aparecendo lá logo no início, né? Holding familiar, 5 mitos e 5 verdades. Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo não estiver ali entre os primeiros, basta rolar a página um pouco mais para baixo e você vai encontrar. Clicando, então, né, na figura, em qualquer parte lá da imagem, ler post completo, você vai abrir aí, então, o Holding familiar, 5 mitos e 5 verdades, e de uma maneira aí, como eu falei assim, lúdica, a gente fez um teste, né? Então, elaboramos lá um quiz com 5 mitos e 5 verdades sobre holding, e no final um gabarito comentado, que a gente vai também comentar aqui com vocês. Tá? Então, aí, nosso assunto, holding familiar, 5 mitos e 5 verdades, e o nosso teste. Vou sair um pouquinho agora aqui da tela, para a gente ver aí as questões da nossa prova. Então, 10 afirmações que a gente ouve muito sobre holding, só serviria para ricos, evita o inventário e partilha, se eu fizer holding, vou perder o controle sobre os meus bens, é muito mais barato do que inventário e partilha, ou serve para fraudar o fisco, sonegar impostos, a holding não precisa ter atividade econômica, a holding permitiria subtrair direitos herdeiros, favorecendo uns em detrimento de outros, né? De acordo aí com o desejo do autor da herança. Evitaria briga entre os herdeiros, será que é verdade? Blinda o patrimônio, até contra credores e tudo.
e o que dizem aí, né, que é um dos meios mais eficientes e eficazes de planejamento patrimonial e sucessório da família. Então, vamos passar aí e ver o que é mito e o que é verdade. Começando aí pelo primeiro, nossa primeira questão aí do nosso quiz, que a gente ouve bastante, holding familiar só serve para ricos. Mito ou verdade? Então, vamos colocar aí nossa lupa, o detetive aí da Perrota Advocacia, investigando aí mais uma afirmação, se é mito ou se é verdade, para trazer para vocês. Então, resposta, é mito. Então, é mito que a holding familiar só serviria para ricos. Né? E daí eu fico assim, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas por que as pessoas falam isso, né? Que só serviria para quem tem grandes fortunas a partir de não sei quantos milhões, isso, né? Eu tenho aí uma teoria que é o seguinte, né? Que eu acredito nisso. Né? As primeiras famílias, isso é fato, né? Que começaram a se preocupar com a sucessão, foram as famílias justamente dos multimilionários e bilionários no Brasil. Lá no final da década de 70, a gente vai falar por quê, né? No final da década de 70. Então, lá no final da década de 70, as grandes bancas de advocacia, né, que já advogavam para essas famílias, né, essas famílias que tinham grandes empresas no Brasil, começaram a oferecer um sistema de planejamento patrimonial para as famílias, né, com planejamento tributário e sucessório incluído nisso daí. Não é? E essas famílias começaram, então, a fazer esse planejamento que não era comum ali na classe média. Tá? Por conta disso, né, isso daí era um segredo, esse planejamento aí, ele foi durante muito tempo aí guardado a sete chaves, e alguns advogados e contadores, né, por motivos e interesses diversos, eles acabaram ajudando a popularizar esse mito. Por reserva de mercado, por manter isso daí como um segredo profissional, né, ou por ter interesse em clientes que tivessem uma condição patrimonial melhor, né, que lhe oferecesse uma remuneração maior. Então, assim, por diversos interesses, né? O que eu acho bom hoje, né, é que esse mito ele vem perdendo muita força. Particularmente, como eu coloquei aí, pelo trabalho dos profissionais, dos integrantes, né, do time Holding Brasil. Eu faço parte do time Holding Brasil, né, o time Holding Brasil é a maior comunidade especialista no assunto. Então, advogados, contadores, assessores de investimento. Então, assim, é uma equipe, né, que já congrega aí bastante gente no Brasil, né, a ponto de eu poder afirmar tranquilamente que é a maior comunidade de especialistas em planejamento patrimonial e sucessório no Brasil. E essa equipe vem ajudando a popularizar essa informação de que a holding familiar é um sistema de planejamento patrimonial e sucessório, né, que também está ao alcance aí a classe média, né, a pessoas aí que não se enquadrariam nesse perfil de multimilionários e bilionários. Então, desfazendo aí o primeiro, né, e um dos grandes mitos sobre a holding familiar. Passando aí, então, para a nossa segunda questão. Eu ouvi dizer que a holding familiar evita inventário e partilha. Esse é outro, né? É a afirmação que chega lá no escritório. E aí, né? Novamente aqui com a minha lupa. E aí, né? Vamos ver se é verdade ou se é mentira, tá? Bom, então é verdade, tá? É verdade que a holding familiar evita inventário e partilha. E as pessoas perguntam, né? Mas Rubens, mas como isso é possível? Vamos lá, assim, respondendo de uma maneira bem simples, tá? Na holding familiar, os bens eles passam da pessoa física para uma pessoa jurídica, que é a empresa familiar. E que muitas vezes a gente chama de cofre, né? Ou uma célula cofre. Bom, o que acontece? O inventário e partilha, né? Quando ocorre o inventário e partilha? A pessoa física, ela falece, né? Então, a pessoa física falece, ela é obrigada, os seus herdeiros são obrigados a abrir um processo de inventário e partilha para fazer a transmissão do patrimônio, né, do falecido para eles.
Quando a família organiza esse patrimônio dentro de uma empresa familiar, né, essa empresa familiar, ela não morre como uma pessoa física, não é isso? Então, assim, não morrendo como uma pessoa física, os bens já estão sendo gerenciados pela família, né, administrados pela família, e não seria necessária mesmo a abertura do inventário e partilha para aqueles bens que estiverem incluídos aí dentro da holding familiar ou dessa célula cofre, né? Então, coloquei assim, ó, o patrimônio que estava concentrado na pessoa física passa a ser da família, não sendo necessária a abertura do processo de inventário para os bens que forem guardados na empresa cofre, tá? Então, essa aí o porquê de não ocorrer inventário e partilha, né, com a holding familiar. E aí, né, quando a gente fala, né, para o cliente, os bens, eles passam da pessoa física, minha lupa aqui, né? Os bens passam da pessoa física para a empresa familiar, vem aí uma outra afirmação, uma outra preocupação, que é essa daqui. Se eu fizer holding familiar, então eu vou perder o controle sobre meus bens? Tem gente que fala isso, né? Você vai perder o controle sobre os seus bens, toma cuidado, né? Porque os bens, eles saem da pessoa física, passam a ser administrados, né, como bens da família. E aí, será que eu vou perder o controle sobre os meus bens? Mas isso é mito, tá? É mito que a pessoa que faz a holding familiar perde o controle sobre os seus bens, né? E assim, como surgiu esse mito? Bom, que eu falo aí, né? Primeiro, né, a gente pode dizer que é de profissionais que não conhecem o sistema. Vou ficar menor aqui para vocês irem acompanhando os posts, né, que eu fiz. Então, primeiro aí, realmente desconhecimento sobre o sistema de holding, quem fala isso, tá? Mas também, infelizmente, de profissionais não qualificados, que não implementaram corretamente o planejamento patrimonial e sucessório para a família. E isso realmente é um risco, né? A pessoa, às vezes, ela monta a empresa familiar, o profissional ali não muito qualificado, não implementou corretamente com todas as cláusulas, né? Para que a pessoa que possui o patrimônio, ela realmente tenha o controle de todos os seus bens, né? Então, assim, a ideia não é fazer como acontece, por exemplo, na doação com reserva de usufruto ou partilha em vida. Aí sim, a pessoa perde o controle sobre os seus bens. Não pode mais fazer nenhuma transação, não pode vender, não pode trocar, né, os bens sem a permissão daqueles que receberam bem, né, a doação, a partilha em vida, e pior, às vezes vai precisar, inclusive, às vezes não, né, precisa sempre, da assinatura de genro e nora. Não, Rubens, meu advogado falou que depende do regime de bens. Infelizmente, essa não é a história toda, seu advogado não te contou a história toda, né? Se você quiser aprofundar esse assunto, pode ver um outro vídeo que eu gravei aqui sobre a doação com reserva de usufruto e partilha em vida, uma história real, um caso real, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? E que a família, assim, perdeu muito dinheiro por causa de uma partilha em vida que foi realizada, né, em relação à assinatura que precisava ali da nora, tá? Depois dá uma olhadinha nesse vídeo se você ainda não assistiu. Mas, voltando aqui, né, a recomendação é que na hora de implementar sua holding, você se certificar que o profissional que você escolheu possui as qualificações e expertise sobre esse tema. Tá? Então, você não perde o controle sobre os seus bens, mas, logicamente, desde que a holding seja implementada corretamente. Tá certo? Bom, indo aí para a nossa quinta questão, do nosso quiz. A holding familiar é muito mais barata que o inventário e partilha. Né? Será que é verdade isso? Né? Que a holding acaba sendo muito mais barata? Bom, o que a gente vê aí? Que sim, é verdade. Né? Geralmente, o inventário, né? E aí, mesmo o inventário extrajudicial, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: não, vou fazer inventário extrajudicial, é baratinho, é o único herdeiro. Não é baratinho, né? Então, assim, mesmo o inventário extrajudicial, tá?
vamos ler o post aí que eu coloquei, ele acaba corroendo de 20% a 40% do patrimônio das famílias. Né? Uma série de despesas ali, com tributos, né? Que é uma das despesas mais altas, a carga tributária do imposto de transmissão causa mortes, advogados, cartórios, né? Então, acaba saindo bastante caro, né? O que não ocorre na holding, não corrói o patrimônio dessa maneira. E as pessoas perguntam, mas não é possível, né? Qual a mágica? E não tem mágica nenhuma. A holding familiar, ela se utiliza, né, de permissivos legais. Dá um exemplo, né? Porque assim, é um planejamento tributário que as pessoas não estão acostumadas. As empresas, elas costumam fazer, né? Então, contratam advogados, conversam com seus contadores, pedem para fazer um planejamento tributário para a empresa pagar menos tributo, né? Para ser mais competitiva no mercado. E às vezes, dentro da própria família, as pessoas não fazem. Quer dizer, um exemplo de planejamento tributário que você já faz. Todo ano você faz esse planejamento tributário que eu vou falar agora. É quando você faz a sua declaração de imposto de renda. Quando chega lá no final, depois que você preencher toda a declaração, você faz o quê? Tem a opção, né? Você escolhe entre o modelo completo ou o modelo simplificado. Então, quando você escolhe o modelo onde você vai pagar menos imposto, você está fazendo um planejamento tributário, né? E aqui na Hold acontece da mesma maneira. É um planejamento tributário, tá? Que acaba gerando uma economia muito grande para a família, né? Evitando, né, essa corrosão do patrimônio da família aí de 20% a 40% nos processos de inventário e partilha, tá? Bom, e assim, sempre ver que uma afirmação está sendo ligada com a próxima, né? E aí algumas pessoas falam, mas isso é legal? Olha, já ouvi dizer que hold familiar serve para fraudar o fisco, sonegar impostos, né? Será que eu não vou ter problema depois? É mito que a hold familiar serviria para fraudar o fisco, para sonegar impostos, não é? E aí, novamente, vamos pensar em como surgiu esse mito. E eu coloquei, né? É mais um mito de quem desconhece o sistema de holding, fica aí espalhando aí fake news por motivos e interesses diversos. Holding familiar, né, é uma área que ela exige do profissional, falando para você, né, conhecimento de diversas áreas. Então, assim, começa com uma especialização básica de direito de família e direito das sucessões, porque a pessoa que vai montar esse sistema tem que entender, né, a configuração, as implicações familiares, como o regime de bens influencia no patrimônio da família, em caso de divórcio que acontece, em caso do falecimento de alguém que acontece. Então, começa por aí. Aí, assim, dentro da composição dos bens, vai ter que entender de direito imobiliário, né? Vai ter que entender de direito tributário, noções de contabilidade. Então, assim, envolve várias coisas, né? É um conhecimento multidisciplinar de profissionais que se propuseram a trabalhar com isso, especializando-se realmente nessas diversas áreas para oferecer um produto diferenciado no Brasil. Bom, o que acontece? É muito mais fácil para alguns profissionais chegar para você e dizer assim: que isso? Não, isso daí é perigoso, colocar medo em você, né? Cuidado com as pessoas que simplesmente colocam medo em você, né? Propagando essas fake news, esses mitos, né? Sem te esclarecer, né? Mas por quê? Né? Pergunta por quê. Não, serve para sonegar imposto. Assim, mas por que você está dizendo isso? Né? Que serve para sonegar impostos, né? Qual o caso que você viu, né? O que aconteceu? E assim, você acaba percebendo que a pessoa não tem conhecimento na área, porque é muito mais fácil virar para você, falando sinceramente, né? Que é uma das características aqui do nosso canal também. A gente abre o jogo, fala sinceramente, francamente, a pessoa chegar para você e falar assim: vamos fazer um testamento ali? Né? Vai ali na esquina, pega um modelão de copiar e colar, faz um testamento, né? E assim, um dos piores instrumentos de planejamento patrimonial sucessório, né? Não evita inventário, tudo. Se você quiser saber sobre testamento, depois dá uma olhadinha no vídeo também que eu fiz sobre testamento. Mas o que eu quero dizer aqui é isso. Vamos voltar aqui à imagem, né? Que, assim, esses profissionais, por motivos e interesses diversos, às vezes por falta de conhecimento, acabam espalhando essa fake news
que holding familiar serviria para sonegar impostos, tudo. E aí, assim, diferentemente, né, dessas pessoas, eu trouxe aqui o texto da lei para falar para você. Né? Então, assim, a holding familiar, a holding, né, ela foi instituída legalmente no Brasil no final da década de 70, como um instrumento lícito de planejamento tributário. Né? E aqui, onde está escrito, Rubens, está lá, artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.404 de 1976. Então, assim, é por isso que, né, eu falei assim, as grandes bancas de advocacia começaram a oferecer para os multimilionários e bilionários, né, um sistema de planejamento patrimonial por meio da holding lá no final da década de 70. Ah, mas por quê? Porque essa lei surgiu lá em 1976, permitindo que isso seja feito. Olha, facultada como meio de beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, assim, você vê que é mito mesmo, né? Porque a holding é perfeitamente legal, tá? É perfeitamente legal, né? E não serviria para fraudar fisco ou sonegar impostos, o que é realmente um mito, tá? Bom, partindo aí para a nossa sexta questão aí do nosso quiz, né? Com o detetive aí da Pierrotti Advocacia, verificando aí para você, contando se é mito ou verdade, né? A holding familiar não precisa ter atividade econômica, né? Porque a dúvida que algumas pessoas têm é o seguinte, fala assim, tá, Rubens, vou abrir aí a holding familiar para minha família, evitar inventário e partilha, me beneficiar, né, então aí dessa carga tributária menor, fazer um planejamento tributário, né, naquele momento que é um momento de horror para a família, né, que é o falecimento de um ente querido, né, para não complicar ainda mais a situação, já quero deixar tudo certinho, quero evitar brigas com a família, não sei o quê, né, assim, a pessoa vem com esse propósito, né, e a pessoa pergunta, pá, mas agora, né, vou ter que virar empresário, né, tem pessoas aí, né, que falam assim, não conheço, né, não tenho empresa, e agora eu viro empresário, eu tenho que ter atividade econômica, qual atividade econômica que essa holding, né, vai desenvolver? Então, aí é a dúvida que surge, né, a holding, e algumas pessoas falam, a holding não precisa ter atividade econômica, né, e assim, seria mito ou verdade? E vamos lá, é verdade, tá? A holding não precisa ter atividade econômica. E assim, o que eu vejo, né, voltando aqui à imagem, é que alguns profissionais, novamente aí, né, a maioria advogados e contadores, né, que acabam mexendo com isso, eles dizem, não, olha, não pode, você tem que ter uma atividade, você tem que ter o que eles chamam, né, o que é chamado pela doutrina, né, de propósito negocial. Então, eu coloquei aí, né, para explicar, dentro aqui do espírito aqui do nosso canal, de não ficar ali com juridiquês, né, e falando coisas que as pessoas não vão entender, uma explicação ali do que é o propósito negocial, né? Então, o propósito negocial é a motivação econômica da operação empresarial que vai além da mera economia tributária. Então, assim, essas pessoas que falam, não pode, você tem que desenvolver uma atividade, olha, né, cuidado, abrir uma holding, e aí, o que você vai fazer? Você vai ter que vida de empresário, porque você tem que ter esse propósito negocial, né? Assim, essas pessoas, novamente, né, estão mal informadas, né? Mal informadas, tá? Por quê? Porque a holding é exceção. E onde está? No mesmo dispositivo que a gente já leu. Está escrito lá, ó, Lei 6.404 de 76, artigo 2º, parágrafo 3º. Então, assim, você pode abrir a holding, né, como meio de beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, você não precisa ter atividade econômica, você não precisa ter propósito negocial. Então, assim, é uma exceção que está expressamente prevista na lei, tá? E aí vai um conselho para você, né? Busque informação de qualidade, né? Porque, olha, o que chega de gente lá no escritório desinformada, né? Assim, com esses mitos, né? Falando, né? Coisas completamente equivocadas aí sobre esse sistema de holding, é muita gente. E foi o que motivou, né, a fazer esse quiz com vocês, né? E apresentar essas questões, tá? Partindo aí para a próxima, holding familiar permite subtrair direito de herdeiros,
favorecendo uns em detrimento de outros, ao bel prazer do autor da herança, né? Então, assim, essa é a questão que, às vezes, eu também recebo lá no escritório, já recebi, né, cliente falando, eu quero fazer holding, e a gente pergunta quais são as intenções e tudo, né, na sessão de viabilidade, para ver se o sistema se encaixa à família, né? Então, para fazer uma holding, é importante conhecer, né, a estrutura familiar, os bens, as intenções, né? E uma das pessoas, uma vez, falou assim, não, porque eu quero deixar tudo para esse filho aqui, que eu tive um filho numa situação extraconjugal, não quero deixar para outro filho e tal, né? Então, e eu vi que eu posso deixar dentro da holding para quem eu quiser, né? E, assim, será que é verdade? Será que a holding dá essa liberdade, a pessoa ela consegue fazer isso, né? Subtrair direito de um herdeiro, né? Em benefício de outro? Bom, então aí é mais um mito, tá? Que a holding serviria para subtrair direitos herdeiros, né? E que direitos seriam esses, né? O Código Civil, ele estabelece lá uma lista com 3 herdeiros que eles chamam de herdeiros necessários, tá? Então, primeiro viriam os descendentes. Quem são os descendentes? São os filhos, né? Assim, vou sempre simplificar aqui a explicação, tá? Então, primeiro seriam os filhos, depois seriam os ascendentes, seriam os pais, né? Do falecido, e depois seria o cônjuge, tá? Então, no primeiro caso, são os filhos em concorrência com o cônjuge. No segundo caso, a segunda prioridade seria os ascendentes, os pais em concorrência com o cônjuge. Em terceiro lugar, seriam somente os cônjuges. Esses são os herdeiros necessários. Em quarto lugar, viriam os irmãos, que são os colaterais, né? Chamados parentes colaterais, são os irmãos. Mas já não são herdeiros necessários, tá? Para esses herdeiros necessários, que eu falei aí, né, prioridade 1, 2, 3, a lei manda reservar 50% do patrimônio, né? É o que é chamado aí da legítima. Então, 50% reservados legalmente, são reservados legalmente aos herdeiros necessários, né? Com esse nome aí de legítima. E algumas pessoas, então, né, acabam equivocadamente procurando a holding, né, para burlar esse sistema de legítimo. Logicamente, aí, né, para esse cliente lá que chegou no escritório, eu falei para ele, eu falei assim, não vou poder te atender, porque esse sistema não vai chegar ao propósito que você quer, não é? Então, de burlar lá a legítima, né, de privilegiar um filho em relação ao outro porque você quer, né? Ambos têm o mesmo direito, né? E isso daí eu acho que também passa, tá? Por uma questão de qualificação e de ética do profissional que está te atendendo, não é verdade? Porque, assim, infelizmente, né, esse mito, eu acho que ele vem disso daí, de profissionais pouco qualificados ou pouco éticos que usam incorretamente a holding para burlar a legítima, né, subtraindo o direito de herdeiros. E isso daí, logicamente, tem um potencial aí de disputas, de brigas, né, disputas judiciais, que ninguém quer isso, não é verdade? Então, mais uma dica aí, né, na hora de montar o sistema aí de holding, né, procurar um profissional ético, especialista em direito de família, das sucessões, no planejamento patrimonial, que monte aí a sua holding em perfeita consonância com a lei, né, para evitar essas brigas aí no futuro, né? E aí, falando de brigas, né, vamos aí para o nosso próximo mito ou verdade, né, para a gente analisar aí com a nossa lupa, né? A holding familiar, então, evita a briga entre os herdeiros, né? O que acontece? Bom, vamos lá, é verdade, tá? A gente falou de uma situação excepcional no post anterior, né, da afirmação anterior, a gente falou de uma situação excepcional, em que a holding foi montada incorretamente. Então, a holding montada incorretamente, favorecendo uns herdeiros necessários, em detrimento de outros, burlando a legítima, é claro que ela pode ser contestada judicialmente, né? Mas a holding bem montada, ela tem um potencial enorme, né, para evitar brigas aí, dificilmente realmente gera brigas. E eu coloquei, né, a holding familiar evita briga entre os herdeiros, diferentemente do que se observa no testamento, né, testamento gera briga demais, e em outros instrumentos de planejamento sucessório. O testamento, né, ele gera briga justamente por causa disso, porque testamento, né,
você tem um preferido, para quem você deixa mais, e um preterido. Aí o preterido ele vai brigar com o preferido. Não é? Então, olha, testamento ele já dá problema desde a época do Império Romano, né? Onde já existia o testamento, ele já dá problema desde lá e continua dando problema, né? Não sei porque as pessoas fazem testamento, sinceramente, né? Assim, eu já cheguei a aconselhar testamento no escritório, mas assim, raríssimos os casos, tá? Dentro da holding, né? Como é que a holding consegue ser melhor nisso? No momento que a gente constitui a holding para a família ela pode celebrar acordo de cotistas. O que são os cotistas, Rubens? São os sócios da empresa familiar. Então, esses acordos de cotistas, pactos parasociais, protocolos familiares, onde a família coloca ali os seus valores, né? Como imagina aí, diretrizes, né, para os sucessores. É muito bom isso daí para a governança dos bens da família e evitar brigas futuras, tá? Então, novamente aí, né, buscar assessoria de especialistas no assunto, né, montando a sua holding corretamente, você não vai ter problema, tá certo? Chegando aí quase no final do nosso quiz, nossa penúltima questão, a holding familiar blinda o patrimônio da família e por isso é usada para fraudar credores. Bom, assim, já tive também cliente lá no escritório, né, mais de uma vez, né, porque assim, a holding ela oferece um sistema de proteção patrimonial muito grande, as pessoas, muita gente, né, sabe disso. E chega lá no escritório e fala assim, olha, Rubens, eu, dentro daquela sessão de viabilidade, né, fazendo uma espécie de anamnese, né, conhecendo por que a família quer montar holding, qual é o interesse. Algumas pessoas já me falaram, não, porque né, a gente está com uma série de dívidas, né, que estão para ser executadas, então quer montar uma holding rápido para os credores não conseguirem, né, atingir os bens da família. E aí, será que a holding familiar, ela consegue mesmo nessa blindagem? E a resposta é não, tá? É mito que a holding familiar blinda, né? Eu coloquei entre aspas, se blinda, que eu não gosto, né, de usar esse termo e normalmente não uso, né? Apesar de conferir uma proteção muito forte ao patrimônio da família, os credores ainda podem alcançar os bens por dívidas anteriores à holding, tá? Então, assim, a família tem dívida, monta uma holding depois, né? Os credores, antes de montar a holding, eles podem vir em cima do patrimônio. É diferente, assim, se você monta uma holding, né? Então, o patrimônio da família está guardado lá. Minha lupa aqui. O patrimônio da família está guardado lá, protegido. Depois disso, na sua atividade econômica, vamos dizer assim, alguns anos depois, você teve um revés. Veio pandemia, os restaurantes ficaram fechados, essa, né, crise econômica, aconteceu alguma coisa, a empresa, vamos supor, acaba indo à falência e fica devendo alguma coisa aí no mercado. Né? Esses credores, né, a holding já estava constituída lá atrás, esses credores dessa atividade empresarial, né, que foi criada depois que gerou uma dívida, eles não vão atingir os bens da família. Nessa situação não atinge, tá? Mas não serve para quem já tem uma dívida e montar uma holding para fraudar esses credores, né, já sendo, já existindo essa dívida e ainda mais já estando sendo contestada aí judicialmente, tá? Bom, vou colocar aqui pequenininho e vamos aí para a última questão. Então, Rubens, eu tenho ouvido aí, né? Holding familiar é um dos meios mais eficientes e eficazes de planejamento patrimonial, tributário e sucessório disponível na atualidade no Brasil, né? Comecei a ouvir bastante sobre isso, é um tema aí que está me interessando, né? E congrega tudo isso daí mesmo, planejamento patrimonial, planejamento tributário, planejamento sucessório, e é assim, tão boa quanto dizem por aí que eu estou ouvindo. E assim, vou te responder que sim. A holding familiar supera com vantagens antigas formas de planejamento patrimonial e sucessório, como a doação com reserva de usufruto vitalício, a partilha em vida, o testamento, o seguro de vida e outras, né? Então, lá na Perrot Advocacia, a gente faz o planejamento patrimonial para as famílias, né? E assim, mostra todo esse leque de opções, vantagens e desvantagens de cada uma, mas hoje,
disparado, né? A holding familiar é o sistema que a gente tem mais implementado lá no escritório, né? Porque é o sistema que acaba se encaixando mais à situação familiar, aos bens da família, às intenções da família, é um meio que tem sido mais eficiente e eficaz para chegar aí aos propósitos da família, né? E aí algumas pessoas me perguntam, mas eu não tinha ouvido falar, só comecei a ouvir agora, né? Porque outras formas de planejamento patrimonial e sucessório, né, como a gente já falou aqui, partilha em vida, doação, com reserva de usufruto, ou testamento, são bem mais conhecidas. E aí vem daquela explicação, né, que assim, no Brasil isso começou no final da década de 70. No mundo, né, holding já existe no mundo desde o final do século XIX, no Brasil é que demorou para chegar. Né? Então, eu escrevi, apesar de existir no mundo desde o século XIX, e no Brasil, a partir do final da década de 70, a holding familiar só começou a se popularizar nos últimos anos. E ainda enfrenta uma carência enorme de profissionais. Por que essa carência de profissionais? Como eu falei, né? Precisa conhecer direito de família, direito das sucessões, tributário, imobiliário, ter noções de contabilidade, cartorial, notarial. Então, existem diversas, um conhecimento aí multidisciplinar para implementar esse sistema. Então, existe aí uma carência de profissionais muito grande, né? E isso leva com que esse sistema ainda não tenha sido tão popularizado quanto outras formas, como eu falei, que é muito simples, né? Acaba sendo muito simples, assim, entre aspas, né? Para profissionais que vão querer te vender uma forma aí mais simples, mas que é do conhecimento deles, né? Essa é a verdade. Bom, e aí eu coloquei que assim, o bom é que cada vez mais profissionais estão se qualificando para esse serviço, tá? De holding, como os membros do time Holding Brasil, que eu já te falei, que é a maior comunidade de profissionais especialistas nesse assunto. Então, na hora de montar sua holding, né, não faça isso de qualquer jeito, né? Busque a assessoria aí de um profissional. Então, chegando aqui ao final do nosso quiz, né, com o nosso gabarito, aí na tela, 5 mitos e 5 verdades sobre a holding familiar, né? O nosso gabarito comentado aqui para você, tá? Lembrando que a Perrote Advocacia, então, está presente lá nas outras mídias sociais, se você, né, quiser acompanhar aí na mídia social da sua preferência. E aqui também, né, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, e se serve para o YouTube aí difundir esse assunto aí para mais pessoas. Não deixe de se inscrever também no canal, assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber essa notícia aí em primeira mão, sempre falando aqui sobre o direito de família, direito das sucessões e planejamento patrimonial e sucessório da família de uma forma leve, descontraída e sem juridiquês. Né? Certamente, o que a gente fala aqui, em algum momento, você e sua família vão precisar. Tá? Então, informações úteis e práticas aí para o seu dia a dia. Bom, vou ficando por aqui, né, com a satisfação de te proporcionado, levado mais informações aí sobre esse assunto, particularmente lá dessas questões que chegam lá no escritório com muitas dúvidas sobre mitos e verdades aí sobre holding familiar. Então, me despeço aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço.